lado, né? O Gustavo Scarpa chegando ao São Paulo por empréstimo até dezembro, né? Com uma opção de compra, caso atinja algumas metas, se tornará uma obrigação de compra, né? O alto salário do jogador foi um entrave num primeiro momento, só que o São Paulo regularizando isso porque o Scarpa perdeu espaço no Atlético Mineiro após Copa do Mundo, né? Sua última partida foi em maio, né? Então já faz muito tempo que o Scarpa não joga, o Atlético se movimentou no mercado, recentemente anunciou mais um meio-campista aí, né, o Fred, jogador ex-Manchester United, que jogou também Copa do Mundo, né, então foi chegando muitos jogadores ali para a posição, o Scarpa perdeu um pouquinho de espaço e o jogador aí tá buscando agora, né, o seu lugar em outra equipe, né, com isso o São Paulo se atentou à situação, proposta de empréstimo aí até o final do ano com opção de compra, podendo se transformar em obrigação de compra, né? Eu acho muito interessante você trazer o Scarpa com esse negócio, né? Com esse curto período, porque é basicamente um teste para ele. Se ele for bem, ele pode renovar o contrato e ficar. Se ele não for bem, ele vai acabar retornando ao Atlético Mineiro. O que me preocupa, né, nessa contratação de jogadores medalhões, eu acho que passou mais ou menos a época do Scarpa, né? O seu auge, o seu bom futebol, ele já foi há algumas temporadas atrás, né? Se fosse há muitos anos, São Paulo contratando o Scarpa, seria um outro tipo de notícia, uma outra animação aqui dos torcedores nas redes sociais. Mas hoje não é tão bem assim o caso. E o problema, né, de você contratar um jogador desse nível, recebendo milhões de reais e tudo mais, é de que você acaba tirando espaço da garotada da base, né? O que me preocupa, por exemplo, é o caso do Pedro Ferreira, né? Que já não tinha espaço sem o Scarpa e agora imagina com a chegada desse jogador que joga basicamente na mesma função que ele, né? Ele vai acabar ficando fora até da lista de relacionados, que poucas vezes ele aparece. No último jogo ele inclusive apareceu, né? Mas é um garoto que a gente tem muita expectativa, um garoto jovem, 19 anos, mas que já mostra, né, o seu talento, o seu bom futebol, que não tem espaço por conta de medalhões como esse, né? Assim como o Rian Francisco não tem espaço, assim como o Gustavo Santana não tem espaço por causa de um André Silva da vida. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Paulo passou a avaliar nas últimas horas aí a busca por um novo centroavante e surge o primeiro nome. Cédric Bakambu, da República Democrática do Congo, foi oferecido ao São Paulo Futebol Clube, jogador livre no mercado, um jogador então que teve conversas com o Internacional nas últimas semanas, acabou não caminhando então essa negociação. Informação exclusiva para vocês é que Bakambu foi oferecido ao São Paulo Futebol Clube nas últimas horas. 35 anos, estava no Real Betis da Espanha, jogou a Copa do Mundo pela República Democrática do Congo, 600 mil por mês. Esse é o molde inicial que foi apresentado aí ao tricolor paulista. O São Paulo avalia, né? O São Paulo avaliou Jamie Vardy também. Existe uma ala da direção que entende que o São Paulo vai precisar contratar um centroavante, isso divide opiniões, mas fica então a informação do Bakambu como uma opção oferecida ao São Paulo Futebol Clube. Marina Garcia queria a sua opinião a respeito dessa eventual contratação. Ele é um jogador que passou por Villarreal, Olympique de Marseille, vários clubes ali da Europa, né? E estava no Betis, estava jogando até, eu fui ver os últimos jogos dele no Betis. O último jogo dele no Betis foi em maio contra o Barcelona, né? Que ele conseguiu participar do jogo ali. Tá nativa o jogador, queria a sua opinião, Marina. Gabi, não concordo, não acho uma boa. 35 anos, último jogo em maio, São Paulo precisa de alguém que chegue pra fardar já, como foi, por exemplo, o caso do Domingos Duarte, né, na zaga. Não estaria, acho, idade avançada, acho que não faz sentido trazer um jogador nesses moldes, sendo que o São Paulo precisa abrir espaço para meninos da base, como o Rian Francisco e o Gustavo Santana. Tava até vendo os vídeos que você publicou do treino de ontem, né, que a imprensa pode acompanhar um pouco. Os meninos finalizando bem, o Gustavo Santana tinha feito gol em amistoso e tudo mais, e Rian fez um golaço ali no treino. Existe qualidade, existe juventude, existe faro de gol na base do São Paulo gastando menos com esses meninos do que trazer veteranos, que até o Internacional parece que, né, não deu certo, não quis. Por que esses caras teriam que vir pro São Paulo? Eu não concordo. Esse chat vai opinar também, a gente vai ler mensagens da galera, né? Então, centroavante, que jogou a Copa do Mundo pela República Democrática do Congo, né? Informação, vou até pegar os números dele aqui, na última Copa. Jogou 3 jogos, iniciando as 3 como titular, né? Aguentou 64 minutos por jogo, não fez gol, não deu assistência. Ele jogou também umas buchas, né? Jogou contra o Uzbequistão, jogou o primeiro tempo, que depois o time melhora. Jogou contra a Colômbia, 1-0, e contra Portugal também, né? Jogou jogos ali que até esses 3 jogos, acho que foram os 3 melhores jogos do Congo na Copa do Mundo, só pra pensar, né? Empate em 1-1, vence o Uzbequistão por 3-1, tudo mais, depois perde por 1-0 outro jogo, mas fica então essa informação a respeito do centroavante do Congo, né? Bom, o lateral esquerdo Nicolas retornou às atividades na última quinta-feira. Ele foi para o Sub-20 jogar uma partida do Campeonato Paulista e voltou com em grande estilo, inclusive marcando gol. Foi o capitão da equipe, titular na lateral esquerda, fez um grande jogo. Foi aquele jogo realmente para ele voltar à realidade, voltar realmente à normalidade. Ele já vinha treinando normalmente na última semana. E aí o São Paulo decidiu, até para ele ganhar
confiança, para ele ganhar ritmo de jogo, para tudo isso, ele precisava retornar ali para as categorias de base, e aí foi isso que aconteceu, mas só para jogar, tá? Ele já volta a trabalhar normalmente com o grupo, inclusive nessa sexta-feira e no sábado, treinará com a equipe. Acredito eu que não deve ser relacionado para a partida contra a Chape, até porque o Dorival quer contar com o Iago e com o Wendel nas posições, mas o Nicolas é um jogador que vem sendo preparado pelo São Paulo para o futuro. Então o Nicolas, depois daquele grave acidente fatal que acabou tendo o falecimento de um homem de 84 anos, agora ele tenta, enquanto o processo está aí rolando, né, a tendência mesmo é de uma absolvição, foi apenas um acidente, está caminhando para ser concretizado isso pela justiça e o Nicolas poderá seguir a sua vida profissional tranquilamente. Você acha que o Nicolas merecia mais espaço entre os profissionais? Eu quero muito saber a sua opinião nos comentários, tá? Vamos começar a falar de mercado da bola, então? Gustavo Scarpa aceitou reduzir os seus vencimentos para jogar no São Paulo. Eu vou te explicar todos os detalhes dessa operação. O São Paulo tem conversas com o Atlético Mineiro por um empréstimo com opção de compra. Não vai virar obrigação, apesar de que em um certo momento as conversas caminharam até para uma possibilidade de obrigação de compra. O São Paulo e o Galo conversam por um empréstimo com opção de compra de 2 milhões de euros. Então não terá metas estabelecidas dentro do contrato, como aconteceu com outros atletas em negociações que aconteceram com o São Paulo recentemente. Seria ali um empréstimo cru, com opção de compra até dezembro. Então teria aí um empréstimo de 4 meses e meio no São Paulo. E aí, para o negócio acontecer, por isso que agora depende mais do Atlético Mineiro do que propriamente do jogador, porque tem toda uma engenharia financeira que poderia ter sido feita. Vamos contar lá da base. Eu contei para vocês, né, que o São Paulo eu contei com exclusividade, que o São Paulo queria jogadores para jogar, que chegassem com status de titular, para brigar por posição com o Caleri, para incomodar o Caleri de centroavante e também um 10 que pudesse chamar essa responsabilidade. Isso foi muito com o Rafinha, que está fazendo toda essa negociação, inclusive. A ideia é do próprio Rafinha de ter essa opção. Ele convenceu o técnico Dorival Júnior a ter este camisa 10. E o Dorival aprovou a vinda também do Gustavo Scarpa. E aí, para a gente explicar, o São Paulo quer fechar esse empréstimo nesses moldes, só que o salário do jogador é elevado. O salário do atleta, de acordo com o que a gente tem de apuração, chega a 1 milhão, passa de 1 milhão lá no Atlético Mineiro. Mas o Gustavo Scarpa está disposto a jogar no São Paulo, ele já recusou o São Paulo em outras ocasiões e entende que chegou o momento certo realmente dele vestir as 3 cores. E aí ele reduziu significativamente os seus vencimentos no período que estará no São Paulo, caso esse negócio seja concretizado. Ainda falta alinhar, mas a tendência é do Galo não precisar pagar os vencimentos dele e ele aceitar uma redução até dezembro. Então, eu vou só dar um exemplo porque não me confirmaram a vera de fato o salário do Scarpa. Mas, segundo especulações da mídia mineira, gira em algo em torno de 1 milhão e 200 mil por mês. No São Paulo, ele toparia uma redução significativa, até me passaram um valor, mas como ainda é um negócio, eu prefiro não trazer. Mas é uma redução significativa, é um valor ali que a gente fala, poxa, ele reduziu bem esse vencimento. É óbvio, né? Enfim, mas tá por ali, é um negócio semelhante, por exemplo, ao do Victor Sá. Então, ele ganharia esse salário menor no São Paulo até dezembro, e aí depois o São Paulo e o próprio Scarpa ficariam livres para negociar um novo acordo. E aí ele poderia ser, entre aspas, ressarcido e voltar a receber o que ele recebia no Atlético Mineiro numa negociação futura, ou o São Paulo poderia chegar, obrigado, deu aqui, você ficou até aqui com a gente, deu certo, mas a gente não vai querer comprar você, tudo certo, brigadão por tudo. Então, o Scarpa já topou o São Paulo, o Dorival aprovou, agora o Rafinha tem tentado agora essa liberação com o Atlético Mineiro. Existe sim um otimismo das partes de fechar um acordo. Até conversei com o Atlético Mineiro, com uma pessoa do Galo, essa pessoa me falou que não deve colocar empecilhos para essa negociação, até porque a ideia é abrir espaço na folha salarial com o Scarpa. Em outros momentos, o Galo queria uma negociação em definitivo, o Galo queria fazer dinheiro com o Scarpa, mas ele não entra em campo desde o dia 5 de maio, e ele se desvalorizou drasticamente nos últimos meses. Então o Galo entende que hoje não vai conseguir fazer um negócio de venda pelo jogador. Então resta ao Atlético apenas liberar o atleta para abrir espaço na folha salarial. Estou falando de alguém que provavelmente ganha mais de 1 milhão. Então esse menos de 1 milhão na folha e você consegue diminuir a sua folha e até quem sabe encaixar um outro reforço nessa toada. Então tudo caminha para uma negociação positiva.
mas ainda não está o martelo batido, tá? Então devemos ter aí nessa sexta-feira, no sábado, muito provável que a gente tenha aí uma evolução e o Gustavo Scarpa seja jogador do São Paulo. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Sempre pode haver um outro clube, né, de quinta para sexta, vendo essa notícia, querer entrar no negócio, querer talvez ofertar melhores condições. Isso pode acontecer, mas o São Paulo acredita que deve caminhar por um desfecho positivo. O que você acha dessa negociação de São Paulo e Gustavo Scarpa? Você acha que o Scarpa é um bom reforço para o tricolor paulista? Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Para a gente avançar, Alan Guimarães, novamente o nome vem à tona, mas eu vou só me tornar repetitivo, porque novamente o pessoal começa a me perguntar, começa a me questionar. Falei sobre o Alan Guimarães, e é o mesmo cenário, oferecido, avaliado pelo scout, só que o departamento de futebol não se empolga, não conhece, não foi se aprofundar sobre o atleta. E eles estão focados nessa negociação com o Gustavo Scarpa. Então, o São Paulo, pelo menos por enquanto, não entende que o Alan Guimarães é um jogador viável e que vai resolver os problemas. O São Paulo entende que o Alan Guimarães é uma aposta. E o Rafinha, como eu já cansei de falar dessa informação, o Rafinha quer um 10 que venha para jogar, que venha com o status de ser titular. E na visão dele, o Scarpa, campeão da América, campeão brasileiro, jogou no Fluminense, jogou no Palmeiras, jogou no Atlético Mineiro, já foi protagonista no futebol brasileiro. Então, é um jogador que tem um outro gabarito em relação ao Alan Guimarães, que foi destaque no Moreirense, com todo o respeito ao Moreirense, mas era numa liga mais fraca que a Liga Portuguesa, então seria uma aposta, mesmo sendo um grande jogador. E eu também acredito que seria uma boa oportunidade de mercado. Estou trazendo apenas a avaliação interna. Então eles não foram buscar, eles não se empolgaram com o nome e acho muito difícil disso acontecer. Então por conta disso, até para exemplificar, e é muito legal quando isso acontece, que a gente conta o bastidor, conta a visão do clube e aí vem uma notícia para corroborar com o que a gente trouxe. Que o Alanzinho não empolga e o Gustavo Scarpa empolga. A gente pode questionar ou não essa decisão, mas é o que é o fato. E o São Paulo hoje entende que o Gustavo Scarpa pode ser uma solução importante para o São Paulo e não o Alan Guimarães. Você gostaria do Alan Guimarães? Quero saber a sua opinião nos comentários. Só um ponto. Se porventura esse negócio com o Scarpa não acontecer, e aí o São Paulo tentar outras peças, eu não descarto o Alan Guimarães, tá? Não descarto, até porque o jogador, do que eu soube de informação, está até empolgado com essa possibilidade de jogar no São Paulo. Ele entende que poderia ser uma boa para ele. Só que o São Paulo só vai atrás dele se realmente ali não tiver outras oportunidades. Se realmente não conseguir ou fechar com outros atletas, pelo que eu pude apurar de informação, tá? Pra gente avançar então, o volante Arthur, ex-Grêmio, Juventus, Barcelona, ele pode jogar no São Paulo? Informação que rodou aí nas redes sociais, se eu não estiver enganado foi rodada a bola, mas se eu estiver equivocado, vocês podem, por favor, me corrigir. Mas começou a ventilar bastante o nome do Arthur, que o São Paulo teria sondado a situação do atleta, que seria um atleta que o São Paulo foi procurar. Soube a informação de que o São Paulo não foi consultar a situação do Arthur, porque o São Paulo até avalia que é um ótimo jogador, que seria um jogador interessante, que se tivesse uma oportunidade, São Paulo sim contrataria o Arthur, só que o São Paulo ele também está atento ao mercado. Então ele sabe que, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, o Arthur pediu um pacote no contrato com o Corinthians, um pacote de 2 anos e meio, ou seja, até 2028, um pacote de 100 milhões de reais. Vou repetir, o Arthur pediu ao Corinthians um pacote e um contrato de 2 anos e meio de 100 milhões de reais. A gente está falando de vencimentos, a gente está falando de um contrato de 24 meses, com mais 6 meses, com 30 meses. Faz aí uma conta, 100 milhões divididos por 30 meses, quanto sairia essa bolada mensalmente? Porque esse pacote seria salários, direitos de imagem, comissão e luvas. Então o São Paulo sabe dessa pedida. O São Paulo sabe que, por exemplo, ele baixou a pedida, mas ele queria algo em torno, por mês, no Grêmio, de 2 milhões e meio. Então como o São Paulo conseguiria fazer o Arthur ser convencido a ganhar, 600, 700 pau por mês no São Paulo? Então o São Paulo, foi isso que foi me explicado. O Alex, é um nome muito bom, a gente gostaria muito,
craque, aqui se encaixaria como uma luva, só que a gente sabe que não tem condição alguma. Então a gente nem cogita essa possibilidade de ir atrás, porque os valores realmente são muito fora da realidade. A gente vê o noticiário, a gente vê o que vocês publicam, vocês nessa questão foi jornalistas, né? Vocês jornalistas. Então não faz sentido algum a gente ir buscar essa contratação do Arthur, tá? Então o Arthur completamente descartado no São Paulo. Uma notícia. Galera, olha, essa notícia aí me pegou de surpresa. Me pegou de surpresa porque é o seguinte, tem time interessado na contratação do Luciano, galera. É isso aí. Óbvio que não seria para essa temporada, porque ele já tem 13 jogos aí no Campeonato Brasileiro, já jogou Sul-Americana, jogou tudo, já jogou Copa do Brasil. Então não dá para outro time brasileiro contratar o Luciano nesta temporada, mas sim para a próxima. E impressionantemente, o Luciano entrou na mira do Botafogo, galera. É isso mesmo, o Luciano entrou na mira do Botafogo. Botafogo pode contratar o Luciano, lembrando que o Botafogo tem dinheiro. O Botafogo ontem, oficializou a compra do Ferrarese. Ferrarese agora não é mais do São Paulo, agora o Ferrarese é oficialmente do Botafogo, não tá emprestado nada. Agora é do Botafogo, beleza? Então o Botafogo sinalizou ali com interesse no Luciano e deve fazer uma proposta para tentar convencer o atacante são paulino de vestir a camisa lá do Botafogo no Rio de Janeiro. Vai lembrar que lá no Rio de Janeiro ele já jogou pelo Fluminense. Não sei se isso interferiria em alguma coisa, mas acredito eu que o Luciano não queira sair do São Paulo. O Luciano é considerado ídolo aqui no Tricolor, né? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Também o Lucas Moura, ele evoluiu um pouquinho na sua recuperação, ele fez uma corrida no gramado, ele tá se recuperando de uma ruptura completa no tendão de Aquiles. Outro que avançou foi o Rafael Tolói. Ele treinou normalmente depois de se recuperar de uma lesão na parte posterior da coxa. Já vem treinando com o grupo há alguns dias e a expectativa é dele ser relacionado ou pelo menos estar à disposição do técnico Dorival Júnior para esse confronto contra a Chapecoense. Para trazer mais detalhes também, o Hugo voltou a participar com o grupo, tá? Ele tá treinando normalmente com o grupo, informação que a gente trouxe com exclusividade, tá treinando lá, tá lá com o grupo, o volante foi formado nas categorias de base no São Paulo, agora aguarda uma oportunidade, mas existe uma expectativa dele ser emprestado. Enquanto isso, o Isaac, o TT, eles ficaram de fora do treinamento porque eles foram servir o sub-20, assim como o Nicolas. E um ponto importante, o lateral direito, volante, atacante Lucian, ele tem treinado com os profissionais, tá? Ele também foi um dos jogadores que voltaram para a base para poder participar do jogo no Campeonato Paulista Sub-20. E ele volta para treinar com os profissionais. Então o São Paulo ainda evita falar que ele tá igual o Isaac, igual o Nicolas, num período de transição e que agora vai treinar sempre, mas pelo menos por hora ele vai treinando com os profissionais, tem ficado, agradou o técnico Dorival Júnior, vai fazer parte de algumas atividades e aí, quem sabe, pode começar a ter espaço com o treinador, tá? Então o Lucian, mais um jogador que pode acabar pintando aí entre os profissionais do São Paulo no futuro não muito distante. Beleza? A gente também tem, em paralelo, uma proposta de saída do TT, que é o ponta, que eu não enxergo nem perto do que foi o William Gomes e do que foi o Henrique Carmo, é uma opinião minha. Tudo que eu já vi dele na base, tudo que eu já vi dos meninos, tudo que eu já escutei de dentro do clube. Acho que o TT é um bom jogador, mas ele ainda está na minha escala de jogadores assim, de qualidade, ele está abaixo do Ferreirão, ele está abaixo do Henrique Carmo, ele está muito abaixo do William Gomes. Ele briga no meio da idade do Luca, por exemplo. Eu ainda acho que o Luca ainda tem mais potencial. Eu honestamente vi, o Luca teve uma queda muito grande. Eu tinha grande expectativa com relação ao Luca, porque ele jogava em muitas posições do ataque, tinha um bom drible, boa velocidade, boa finalização, e no final das contas eu acabei vendo um downgrade muito grande dele. Então essas são as possibilidades que o São Paulo tem, que acabou abrindo. E eu tenho para mim que se o Ajax fez uma proposta de 500 mil euros de empréstimo por um ano e depois compra obrigatória de 10 milhões de euros. Eu tenho para mim que se o Ajax fizer uma proposta de compra imediata, o São Paulo vai vender. Pela avaliação que ele tem interna, pela necessidade premente de fazer caixa e porque o clube, além de ter essa obrigação de vender, a avaliação interna do TT não é das melhores. Zanqueto, 10 milhões de euros, você acha que é um valor interessante? Vamos lá, são 10 milhões de euros por 80% dos direitos do TT. Isso significa que o São Paulo ficaria com 20% atrelado ao jogador e mais o percentual de mecanismo de solidariedade. Ficaria com um valor parecido com o do William Gomes. Eu acho que, óbvio, se desse para chegar a 12 milhões de euros, 13 milhões de euros, se fosse 15, seria absolutamente perfeito. Mas, na minha opinião, 10 milhões de euros por 80% dos direitos dele, lembrando que a gente ainda tem mecanismo, vai dar lá uns 23 também, no final das contas, eu acho que tá bem vendido, tá? Pode ficar puto comigo, pode ficar tudo,
Mal vendido para mim foi o Henrique Carmo, foi o William Gomes, que valia muito mais. Mal vendido para mim foi o Matheus Alves. Mal vendido para mim foi o Ângelo, que foi para o Strasbourg. Esses meninos foram mal vendidos. O TT, honestamente, 60 e poucos milhões de reais por 80%, e a gente não vai ficar com 25 dele, para mim tá decente. Decente. Por que eu falo decente? Porque o São Paulo vai demorar muito tempo para dar uma chance para esse menino. Nós contratamos, a gente tem Ferreirinha, tem Vitor Sá, tem Arthur, ou seja, esse ano ele não vai jogar. Aí tem o Luca que tá na frente dele, você ainda tem lá no ataque o Rian e você tem o Gustavo Santana. E, cara, sinto muito, não vão colocar um ataque inteiro de jogadores garotos no time de São Paulo. Aí você vê no Sub-20 outros meninos aparecendo, aí você tem o Nicolas que acaba aparecendo mais, o Nicolas que voltou a jogar ontem, um jogo de Sub-20 fez gol até, depois daquela questão do acidente, da parte do carro, tá voltando. O Nicolas é um jogador de potencial. Aí você tem outros meninos, que eu já comentei com vocês aqui, que tem grande destaque na categoria de base, que eu acho que vão conseguir melhores desempenhos. Aí você tem o Luciano, que tá muito bem, que joga de lateral, joga de ponta. Você tem o próprio Felisberto, que é um lateral mais agressivo, que também pode jogar mais avançado, fez essa função muitas vezes com o próprio Alan Barcelos. Então, você tem umas outras perspectivas de jogadores que podem dar essa contribuição e podem acabar somando. Pedindo há algum tempo. A gente vai reagir aos melhores lances aí do Gustavo Scarpa e comentar a respeito do interesse do tricolor no jogador e como anda as negociações, né? Então vamos reagir junto aqui, beleza? Bora lá. Gustavo Scarpa, rapaziada, ele já deu o aval pro São Paulo, tá? Na verdade, ele deu o aval pros empresários dele avançarem com o São Paulo. O jogador tá muito empolgado em vestir a camisa tricolor e tal. Negociação acontece. O interesse do São Paulo é um interesse antigo, né? O interesse do São Paulo a gente já noticiou várias vezes aqui neste canal, nos outros canais também. E agora parece que vai. Parece que vai. São Paulo tá tentando. O Gustavo Scarpa no Campeonato Brasileiro, tô pegando aqui só os números, no Brasileiro ele fez 10 jogos, então ele pode jogar o Campeonato Brasileiro pelo São Paulo, tá? Então é uma contratação aí que não vem para compor elenco apenas, é um jogador que vem para ser titular, para ser protagonista, porque o São Paulo quer jogadores que chamem a responsabilidade. E vem no Gustavo Scarpa e isso, ó, olha o golaço que ele faz. É um jogador de muita personalidade, de muita técnica, né? Vai agregar bastante aí, com toda certeza, ao elenco tricolor. Um jogador de muita qualidade. Vem jogando no Atlético Mineiro ali mais pelo lado direito, né? Onde joga o Arthur, mas ele pode fazer a meia. Então, talvez ele faça a meia. Ó, o lançamento, né? Foi dele, ó, o passe, ó. Exímio camisa 10, né? Scarpa tá com 32 anos, galera. É uma idade já que, né? Mas o cara tentou o Vardy de 39, então 32 nem é tudo isso, né? Inicialmente, as conversas são por um empréstimo com opção de compra fixado. Os valores ainda serão determinados, mas parece que o negócio vai caminhar, rapaziada. Olha, de todas as vezes que a gente já falou de Gustavo Scarpa no São Paulo, essa é uma que, mano, tá fervendo, tá ligado? Tá fervendo. Aliás, o agente do Gustavo Scarpa é o mesmo do Vitor Sá, é o mesmo do Coronel, o mesmo do TT e do Negruti. Então ele tem uma forte relação com o São Paulo. Isso pode facilitar o acordo, né? Uma possibilidade aí, tá chegando, tá chegando. Vocês gostariam do Gustavo Scarpa no São Paulo, rapaziada? Vai comentando aqui, acho que nos comentários. Ó, o cara bate na bola como ninguém, né? Essa batidinha aí é marota, pai, tá ligado? Da meio da rua, Scarpa. Opa! Lançamentaço. Falta muito no São Paulo, né? Os caras ter... É que o pessoal tá sem confiança, né? Mas falta muito estar de fora da área, cara. Sinto muita falta no futebol brasileiro. Os jogadores não chutam de fora da área, né? Na Premier League você vê direto, ó. Os caras arrebentando. Ó.
frieza agora. Laço. Bom que o Gustavo Scarpa ele joga em todas as regiões do meio de campo, né? Se pedir pra ele jogar na ponta, na meia direita ele joga, na meia esquerda ele joga, centralizado ele joga, segundo volante ele joga, então joga em todas, né? O Coringa. Ah, e bate escanteio também, bate falta. A gente vai ganhar um bom batedor nas bolas paradas, vai ser legal, vai ser bom, cara. Pênalti também? Pênalti também, nessa falta não, pai. Ó, no penal também, ele broca, poucas. Tome. A pergunta que eu fico é assim, não é nem problema meu, né? Mas, tipo, e a identificação que ele tem com o Palmeiras, cara? Melou? Não tá nem aí pra identificação que ele tem com o Palmeiras? Vai pro São Paulo mesmo em poucas? Ô, louco, vai, tá ligado? É isso, Gustavo Scarpa, rapaziada, jogador aí que está na mira do São Paulo. O São Paulo negocia a contratação. Na atual temporada ele tem 23 gols, 23 jogos, na verdade, marcou 2 gols, deu 5 assistências até aqui na temporada. É um jogador de muita qualidade, tem contrato com o Atlético. Deixa eu pegar aqui o vínculo dele com o Atlético Mineiro pra gente falar certinho. Cara, tô com uma puta fome. Ele tem contrato com o Atlético até o final do ano que vem, tá avaliado em 4 milhões e meio de euros, tá? Quando o São Paulo sondou pelas primeiras vezes o Gustavo Scarpa, o Atlético estava pedindo, se eu não me engano, 25 milhões de reais para negociá-lo, né? Não sei se essa pedida vai diminuir, não sei. O futebol brasileiro ultimamente está bem inflado a questão de valores, né? E o Gustavo Scarpa, 32 anos de idade, né? Conhecido aí nacionalmente, já foi até pro Nottingham Forest na Inglaterra, não deu certo, voltou. E agora ele vê com bons olhos jogar no São Paulo por conta do protagonismo que ele entende que ele vai ter aqui no Tricolor, porque ele não vai chegar para ser reserva, a gente vai chegar para ser titular do time. Agora, quem que o Dorival vai tirar, fica a dúvida, né? Mas ele gostou da ideia, o Gustavo Scarpa gostou bastante, já deu o aval pro empresário dele a tentar acelerar as tratativas. Nos próximos dias aí devemos ter novidades nesse caso e o Gustavo Scarpa pode reforçar o São Paulo Futebol Clube, beleza?